Olá, seja bem-vindo ao NutraCast com um episódio super especial para você que quer saber muito mais sobre fisiculturismo, performance, porém, como trabalhar o comportamento humano para você ter ainda mais performance. Por isso a gente está com um convidado super especial aqui, Paulo Teston. Olá. PhD em filosofia, em comportamento humano e... Fiquei sabendo, é só nos tempos livres que é fisiculturista ou você está na batalha? Não, hoje eu levo o esporte muito a sério, porque eu tenho objetivos nele e tudo mais, mas eu comecei, é meu hobby, só que como as outras coisas da minha vida eu não consigo levar de uma maneira muito tranquila se eu não estiver performando o máximo que eu puder, enfim, no que eu me proponho a fazer. Sim, e como tudo isso começou, né? Porque pelo que eu vejo, você é uma pessoa muito curiosa sobre o ser humano, a essência dele. E como que tudo conectou a história do esporte com o comportamento humano e a filosofia? Eu tive problemas de estresse, assim, muito graves no meu PhD e no doutorado. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava com... Os médicos me diagnosticaram com crise não epilética psicogênica, que é um tipo de crise que se origina pelo estresse crônico. Uau. De tanto estudar, basicamente foi isso. E o médico disse para mim, eu fui em vários neurologistas, e eles disseram que eu tinha que ter um hobby físico que fosse extenuante, que fosse cansativo e tudo mais. E eu sempre gostei de treinar pesado e tinha abandonado por conta dos estudos. Então eu retornei para o Brasil, me dediquei de novo à musculação. A genética da minha família sempre foi para ser enorme, então eu acabei desenvolvendo bem e eu acabei gostando muito desse mundo da alta performance, da musculação e tudo mais. Não que eu também escalava a montanha. Uau, diferente. Sim, eu escalava a montanha, eu gostava muito também. Então eu sempre tive, tudo que eu fiz no limite que eu podia fazer para, enfim. E com o fisiculturismo não é diferente agora como hobby, entre aspas, mas eu tenho objetivo no esporte também. Você está pensando em futuros campeonatos no fisiculturismo? Sim. Quais são os planos? Esse ano eu não tinha anunciado ainda, vou anunciar a primeira vez aqui agora, então... exclusiva! Em agosto eu vou fazer um regional para pegar o qualificatório para tentar o cartão profissional em setembro e outubro. São meus objetivos agora, esse ano. Muito bom. E durante todo esse processo que você está em treinamento físico e tudo mais, como que você consegue trabalhar a sua performance mental e o seu comportamento para conseguir atingir esse objetivo? Cara, eu costumo falar assim, que é sempre um arranjo, né? A gente está numa fase ou numa época em que é muito mais fácil você acordar, tomar um Venvance, tomar um Rivotril para dormir, do que você cuidar, por exemplo, de uma higiene do sono, você acordar e se expor à luz solar 10 minutos por dia. Quem sabe você consiga regular seu ciclo circadiano para você não precisar do Rivotril à noite. Incrível. Assim, falando um pouco sobre isso, né? Eu acho que a gente é muito imediatista para resolver os problemas que nós mesmos criamos. Como, por exemplo, o meu problema com o estudo é toda uma construção. Eu costumo dizer no comportamento que a natureza não dá salto. É um processo sempre. Entendi. Então, assim, quando você se expõe à luz solar de manhã cedo, então, vamos lá, o teu nervo óptico manda uma mensagem para o núcleo supraquiasmático que está no hipotálamo, que vai fazer liberação de uma certa substância que vai regular teu ciclo circadiano, vai fazer você dormir melhor sem ter alteração de humor durante o dia e você vai conseguir lidar melhor com a comida, por exemplo. Uau, que interessante isso. Sim. Só dormindo, né? E aí, por exemplo, a alimentação, né? O quanto que é importante ter uma alimentação saudável, mas tem gente que acaba indo mais nas questões mais industrializadas. Como que isso pode influenciar no corpo e também no final das contas, no comportamento da pessoa, né? Mexe com a química do organismo, literalmente. Com certeza, porque, por exemplo, quanto mais você oscilar o humor, mais difícil é você ter autocontrole. Tem um pensador estoico muito famoso chamado Sêneca, que ele diz assim, que aprender as virtudes é desaprender os vícios. Então, por que você come um alimento que você sabe que te faz mal e que prejudica a tua performance? Então, talvez não seja importante só o macro, e sim qual é a tua relação com a comida. Então, isso que as pessoas não entendem. Por que você vai atrás de uma comida hiperpalatável, sendo que a outra comida é melhor para você performar no trabalho, no estudo, no teu dia a dia, você acorda melhor, teu intestino funciona melhor. Por que você vai atrás disso? Porque o problema, na verdade, não é
é em ti, não é na comida que você está... Porque são escolhas e você tem que priorizar aquilo que te faz bem. E isso é uma construção. Isso é uma construção. Eu achei muito legal que você falou por quê. Porque normalmente a gente fala, o que eu vou comer hoje? Como eu vou comer hoje, né? Tipo, eu vou comer uma coisa e aí como? Eu vou em casa, em restaurante, afim, iFood, etc, né? Pedir em aplicativo. Mas por que eu vou pedir esse alimento? Por que eu vou comê-lo, né? Aí você vai começar a pensar nas consequências dessa escolha, né? Exato. E assim, as pessoas não entendem que a disciplina, ela é uma construção. Você não acorda disciplinado, você não vai começar dieta na segunda. Isso é uma ilusão que você está se colocando, porque você nunca vira a chave do nada. Assim como uma célula faz uma mitose, uma meiose daquilo que ela, muito próximo do que ela é para mudar, você vai mudando de uma maneira muito lenta. Então, a disciplina em si, ela não é um objetivo que você vai conseguir alcançar, mas ela é o processo que você caminha, porque nesse processo você vai falhar diversas vezes. E é isso que as pessoas não conseguem internalizar. O fracasso é inerente ao sucesso. Você vai fracassar na dieta, você vai fracassar no treino que você não foi. Só que isso faz parte do aprimoramento, porque nós somos altamente treináveis para tudo, inclusive o nosso paladar. Por exemplo, quando você está privada de comida, durante, sei lá, 20 dias privada de comida, um déficit calórico para perder peso, você não sente a comida mais doce, talvez depois, se você se priva de doce? Sim, é verdade. Quanto menos açúcar, até o paladar começa a mudar, né? O sabor do azedo, do amargo, fica muito diferente. Porque o nosso cérebro, ele é altamente treinável. O nosso cérebro é neuroplástico. A neuroplasticidade está presente conosco durante toda a vida. Obviamente que em algumas etapas mais, em outras etapas menos. Certo. Mas é normal do ser humano mudar. Tem um paradoxo muito famoso que eu utilizo bastante para explicar o que é o homem e o que ele pode ser, que é o paradoxo do navio de Teseu. Já ouviu falar nesse paradoxo? Não conheço. Como que ele é? O navio de Teseu é um navio que ele viajava longas distâncias e à medida que ele ia viajando, as partes velhas deles, as tábuas velhas, precisavam ser trocadas por tábuas novas, certo? Cada tábua eles tinham que trocar porque ia apodrecendo a tábua, então eles iam colocando tábuas novas. Tá. Ao ponto, em determinado momento dessa viagem, todo o navio foi reconstruído. Sim. Aí eu faço uma pergunta para ti. E a primeira madeira que foi trocada? Continua sendo o navio de Teseu ou não, já que ele foi trocado por inteiro? Boa pergunta. Não, porque tem outras pessoas que participaram. Outras peças que Outras adentraram? peças que montaram essa... Mas é o navio de Teseu ou não é? Sim. Então ele é e não é. É justamente isso. É um paradoxo. Por quê? Porque em identidade nós somos os mesmos. Todavia, as nossas peças ao longo da viagem, que a gente chama de vida, elas são trocadas a todo momento. Certo. O importante é que as peças que a gente troque sejam peças que nos façam alcançar o objetivo que nós almejamos. Então, sempre melhor. Então, quando as pessoas falam, não, sempre tem que estar melhor. Por quê? Porque a melhora é um processo muito demorado. E doloroso também, né? Muito, muito. A dor é parte fundante da melhora da performance do ser humano, porque é desconfortável um primeiro hábito que você vai querer inserir na sua rotina, que não é o que você está acostumado. E aí, as pessoas ficam buscando a felicidade todos os dias, uma satisfação para tudo, todas as atividades do dia a dia. Mas não, tem um processo, como você está bem trazendo. O que é felicidade? O que é a felicidade? Muito bem, né? Seriam essas pequenas coisas do dia a dia ou seria uma viagem que você está realizando um sonho? Aristóteles vai dizer que a felicidade, por exemplo, ela seria o exercício da excelência. Tudo que você consegue fazer bem, tudo que você faz no teu melhor possível é o que vai te fazer mais feliz. Felicidade é o exercício da virtude, entendendo a virtude como excelência. Então, se você é melhor do que você já foi, você é feliz. Sim, com certeza. Então, por isso que é preciso internalizar que o processo de se tornar excelente, ele é doloroso, porque ele quebra o que a gente chama de homeostase. Ele quebra a ideia de que nós somos seres
porque a gente tende ao equilíbrio. Sim. E a partir do momento que você desloca um hábito, você vai mudar ele por uma coisa desconfortável no primeiro momento, até teu corpo entrar em equilíbrio de novo. Muito bom, que é essa neuroplasticidade que você trouxe para mim A também. mudança da alimentação, inserir um exercício físico. A primeira corrida que você vai dar vai ser provavelmente a mais difícil, as primeiras. Sim. Porque por mais que tem gente que fala, precisa de 21 dias para adquirir um hábito, precisa de 40, isso é uma balela sem tamanho, tá? Cada um tem o seu tempo. As pessoas são extremamente individuais, os estudos mostram que existem pessoas que têm uma maior propensão à neuroplasticidade, existem pessoas que adquirem hábito mais rápido. O que a gente pode fazer num primeiro momento é modular o ambiente. Interessante. Mas eu tenho uma curiosidade, por exemplo, os atletas de alta performance, eles muitas vezes não têm um cuidado psicológico, somente o coach, nutrição, médico, etc., do esporte, mas eles deixam de cuidar muitas vezes da parte mental, espiritual deles, para também conseguir alta performance. E como ele pode identificar que a parte emocional dele, de repente, está atrapalhando a performance dele para conseguir conquistar o resultado lá na frente? Olha, é muito difícil fazer uma autoavaliação, porque o nosso olhar é sempre enviesado para aquilo que a gente quer ver. Então é muito difícil você entender que você está doente. Eu acredito que, a partir do momento que você não consegue ter uma rotina, que você não consegue viver sem algum determinado fármaco para performance, que está te prejudicando, eu acredito que chega nesse momento e é o momento que você está doente, sim. Sim. Só que a saúde mental é muito negligenciada na alta performance, porque a busca pela alta performance, como na busca por qualquer coisa da vida, a gente sempre quer um atalho. Sim. E esse atalho, ele é justamente aquilo que vai te prejudicar quando você começar a agir em prol de determinado objetivo. Então, por exemplo, é normal cada vez mais usar a busca por uma pílula mágica. Eu sempre falo, cara, a Faria Lima tá cheia de Venvance, por quê? Procedimentos estéticos, né? Procedimentos estéticos. Porque é muito difícil internalizar que a culpa é nossa, de um ambiente mal modulado, por exemplo. Cara, é uma coisa muito simples. É só você pensar quem você segue nas redes sociais. E fora que essa questão dos influencers em geral, é uma vida muito maquiada. Com certeza. É uma vida muito maquiada. E quando eu digo maquiada, é num sentido extremamente pejorativo mesmo. Porque é uma vida irreal. Eu costumo dizer que as redes sociais é um conto de fadas. É uma vida irreal. É uma vida irreal. Por isso que os estoicos, como Marco Aurélio, que foi o maior dos imperadores, em um dos seus maiores livros, ele diz que a vida que vale a pena ser vivida é a vida reconciliada com o real, com aquilo que é de verdade. De entender que hoje alguém vai me aborrecer, que talvez eu vá pecar na minha alimentação, que talvez eu não vá fazer o melhor treino da minha vida, mas da mesma forma eu vou fazer o melhor nas condições que eu consigo fazer. Naquele dia, apesar de tudo que você está vivendo, você vai conseguir fazer alguma coisa por Só você. que na rede social o influencer mostra a vida perfeita. E a vida não é esse modo como eles colocam. Por isso que grandes pensadores odiernos, eles estão cada vez mais colocando a vida, uma vida frugal, uma vida de uma rotina mais coesa, uma vida de uma rotina alcançável, uma vida que você consegue levar de uma maneira que não vai detonar a tua saúde mental. Pelo contrário, vai melhorar ela. Vai melhorar ela. O interessante é que nas redes sociais, muitos dos influenciadores falam, você tem que acordar às 5 horas da manhã, fazer isso, aquilo, treinar e tal. O quanto que isso está fazendo também mal para as pessoas, né? Que querem entrar no esporte e acabam se prejudicando devido a essas rotinas, né? Esses métodos. Sim, como se fosse fácil fazer 1000 coisas. Ninguém nasce bom em nada. Ninguém nasce perfeito, uma disciplina perfeita. É tudo uma construção. É tudo uma construção. E a natureza mostra isso muito bem pra gente, né? A evolução é isso. A evolução é isso. Existe um termo cunhado por 2 pesquisadores de Harvard, um chamado Maturana, Humberto Maturana e outro Francisco Varela, que eles chamam um termo de autopoiese. Autopoiese é o quê? Isso é um termo utilizado hoje até na sociologia também.
vem da biologia, mas é utilizado na sociologia e no neodarwinismo. Que basicamente você sempre vai se tornar aquilo que você é, próximo daquilo que você é. Você não consegue burlar esse sistema. Certo, entendi. Você sempre vai ser próximo daquilo que você já é hoje. Então, você tem que trazer isso para a tua realidade. Você não adianta você seguir um determinado influenciador e achar que você vai ter um corpo igual em, sei lá, 6 meses. É método não sei o quê. É tanta baboseira, é o treino que vai te deixar bom. Eles fazem isso para vender. Sim. Porque é vendável. É reconciliar a vida com o real para não ter problema mental acerca da autocobrança, de tudo que você precisa fazer. As coisas, elas são feitas para nos iludir. Por isso que modular o ambiente que a gente está, seja no online ou no offline, é muito importante. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um tal tamanho de autoconhecimento para lidar com o julgamento do outro, né? Que a gente tem medo que o outro tá pensando da gente por fazer essas escolhas, né? Poxa, por que você tá fazendo isso? Você não era assim, e agora? Não sei o quê. Por isso que o ambiente é importante. O ambiente é importante porque que tipo de pessoa que você quer ser? Então, siga pessoas que estão de acordo com aquilo que você quer. Uma vida, vamos dizer assim, voltando de novo, uma vida reconciliada com o real. Uma vida que não é uma vida eivada de futilidade, de ostentação. Uma vida que você consiga ter uma rotina simples. Porque quanto mais simples, mais teu cérebro consegue ficar tranquilo em determinada rotina. Quanto mais simples a rotina é, mais você consegue seguir ela. Não adianta você procurar uma rotina mirabolante. Às vezes, o sábado que você mantém o teu sono das 10 às 6 da manhã... é o que vai fazer a diferença na tua segunda-feira. As pessoas têm que entender que dormir, comer, não são atos isolados. São deliberações de comportamentos anteriores. Você se sente bem na segunda, porque no domingo você continua fazendo a atividade física que você fazia durante a semana. Você dorme bem, porque quando chega às 6 horas, você diminui as luzes, você prepara teu sono, você faz uma higiene do sono. Dormir não é o ato de deitar na cama e fechar os olhos. Sim. Dormir é uma construção, comer é uma construção. O treino começa quando você está treinando no mesmo horário que você consegue treinar nos dias que você se propõe a treinar naqueles horários. É toda uma construção extremamente longa. E quanto mais você realiza essas construções dia após dia, tijolo por tijolo, mais fortes essas relações ficam no cérebro e mais fácil é fazer. E o hábito, né? Constrói o hábito e fica difícil de abandonar essa atividade. Porque existe uma série de reações neuroquímicas que constroem todo esse aparato. Como, por exemplo, a liberação de irisina no cérebro, que vai ligar os genes clock, que são os genes relógio, que vai fazer você ter uma melhor produtividade das 8 da manhã ao meio-dia, por exemplo. Você tem que saber lidar com as armas que teu corpo oferece, evolutivamente falando. E respeitar os limites também do que o seu corpo oferece. Porque com senão, certeza. Né, para onde que você vai se você passar esse limite, né? Com certeza. Mas uma coisa é certa. Respeitar os limites do corpo, às vezes, é não cansar ele indo se privando de sono para ir numa balada, por exemplo. Sim. É uma vida mais chata. Do ponto de vista de diversos influenciadores, pessoas que vivem, mas é uma vida mais reconciliada com o real, mais uma vez falando disso. Que dá mais longevidade, porque afinal você está com uma vida de equilíbrio e tal. Não existe como você performar bem numa rotina, em algo que oscile muito. Afinal, não somos super-heróis, né? Precisa ter um pouquinho de equilíbrio. Nem um pouco. Tanto que eu sempre brinco de um termo que o Nietzsche cunhou, que é o termo super-homem, que na verdade a tradução em grego do Ubermensch é na verdade além do homem, no sentido de você sempre ir além de si mesmo, tornando-se aquilo que você pode ser. Assim como uma árvore está virtualmente contida numa semente, precisando regar ela, pegar a luz solar, aquilo que você pode ser está virtualmente contido em ti. Sim. Por mais que você tenha uma genética boa,
por mais que você tenha propensão a criar um hábito mais fácil, tua neuroplasticidade é boa, porque tuas escolhas são boas, por mais que isso aconteça, você não consegue desenvolver se você não tomar os cuidados que você precisa, se você não deliberar de acordo com aquilo que você precisa deliberar para se tornar quem você pode ser. Bacana, muito bom. Nossa, eu tô aqui com várias perguntas para fazer, mas tem uma que eu acho muito curioso, que as pessoas falam, vocês na cidade grande, o nível de estresse que vocês vivem, tudo mais, cobrança, pressão, versus quem vive no interior, numa cidade menor. Na verdade eu vivo no interior. Então, eu ia estou de comentar sobre isso, como que o corpo reage, né, quando está nesses ambientes. De qualquer forma, você consegue ajustar a rotina, né? De qualquer forma, você consegue ajustar a rotina. O mais importante é o ajuste da rotina em comparação com a modulação do teu ambiente. Com quem você se relaciona. Sim, de qualquer forma, Cara, tem alguns estudos um pouco mais antigos, da década de... acho que é 2010 ou 2012, dizendo que as pessoas que você escolhe se relacionar têm um impacto maior na vida, muito maior do que a gente podia imaginar. E tem um estudo que também fala que você é a média das 5 pessoas, né? Que você mais convive. Não é bem assim o estudo, mas assim, de fato, com quem você se relaciona é muito importante para você modular quem você quer ser. Porque, às vezes, quando você muda... Eu era o chato da turma. Cara que não gostava de sair, cara que ficava em casa estudando. Mas eu não me arrependo, porque tudo isso fez quem eu sou, ser quem eu sou hoje. E assim, eu me sinto preparado para tudo que a vida tem para me oferecer, por tudo que eu passei. Então, isso foi uma construção também. Eu só sou preparado porque em um determinado momento da minha vida eu me coloquei em situações muito desconfortáveis. Seja no topo de uma montanha, ou seja lendo 4 livros por semana. Caramba, e como você está imaginando a sua preparação para o próximo campeonato? Afinal, eu imagino que você tem uma equipe que te ajude, te auxilie e tudo mais, mas no momento que está pegando, quando que você identifica que a sua cabeça está querendo te controlar, como que você reage? Qual é o antídoto? De todas as formas, até tem um novo livro do Robert Sapolsky, que é um neurocientista muito conhecido, que ele fala que nós não temos livre-arbítrio, e de fato... Nós não temos livre-arbítrio por quê? Porque as nossas escolhas já estão pré-determinadas por aquilo que a gente é. Todavia, o conhecimento, o autoconhecimento nos oportuniza aumentar a corda que está no nosso pescoço, sendo um pouco mais livres. Por quê? Por que eu não consigo virar a chave? Por que eu não consigo dizer não para um hambúrguer? Por que eu não consigo ir treinar e dar meu máximo no treino? Então, esses questionamentos que vão propiciar o autoconhecimento são muito importantes para eu conseguir performar melhor, certo? Então, por exemplo, para os campeonatos agora, eu estou virando a chave de uma maneira muito mais lenta. E isso é normal. Sim. Isso é normal. Mas o mais importante é eu saber identificar isso. É eu saber identificar isso. Porque agora a minha chave está virada, mas ela demorou meses para virar. E isso eu deixei muito claro para o meu treinador, isso eu deixei muito claro para as pessoas que estavam comigo. Legal. Eu falei, eu estou me construindo para determinado objetivo. Porque se eu fosse de cara para determinado objetivo, porque eu pensei em ir, eu poderia me frustrar muito mais fácil. Isso é verdade. Faz todo sentido. Todo sentido. E também tem essas pessoas que falam assim, eu nunca vou ser capaz de ser um fisiculturista, performar, correr, tudo mais. E, de novo, eu queria voltar na história da neuroplasticidade para... Explica um pouquinho como é que funciona isso, porque as pessoas falam, já tô velha para isso, não consigo mais fazer isso. Como que a cabeça funciona? Não importando a época, nós somos altamente treináveis para tudo. Eu repito essa frase. Dito isso, ainda que de uma maneira mais lenta, todos nós conseguimos mudar. Por quê? Porque mudar é inerente ao ser humano. Só não muda o que está morto. Enquanto há vida, há mudança. Esse é um dos princípios de um pensador chamado Heráclito. Ele dizia que ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, porque o rio não é mais o mesmo e nem o homem que entra é o mesmo. Então, o ser humano, a vida, ela é
uma construção de mudança perene, mudança perpétua. E o objetivo da perfeição, entre aspas, ele é como um horizonte. Uhum. Quando você caminha em direção ao horizonte, ele sempre vai fazer o quê? Se afastar. Sim. Então você dá um passo em direção ao horizonte, ele se afasta um passo, certo? Então por que serve ter o horizonte? Para você continuar caminhando. A vida é isso, é um contínuo caminhar. Então as pessoas, para estimular a neuroplasticidade, é preciso se colocar em situações que você não se colocaria. Voltar a estudar com 60 anos, tentar aprender piano. Tanto que na minha rotina, eu sempre procuro ler 2 livros totalmente diferentes, de áreas diferentes. Porque eu tenho 1 hora para estudar de manhã cedo, depois do café. E nessa hora de estudo de manhã cedo, de volta das 7 às 8, ou das 6 às 8, depende do dia, eu sempre coloco 2 livros completamente diferentes, ou artigos completamente diferentes. Sim. Porque eu sei que se eu for para áreas iguais, minha neuroplasticidade não vai ser tão estimulada assim. Cara, é um nível de inteligência e sabedoria, na verdade, por trás disso, que é... Porque eu sempre me questiono, assim, as pessoas, como é que você sabe tudo isso, né? Como é que você está sabendo tudo? E uma conversa como essa, tipo, o quanto que você se dedicou, quantos anos, né? Quantas coisas você abriu mão pra... Eu costumo dizer que eu sou mais pesquisador que fisiculturista, porque foram 10 anos dedicados à pesquisa, são aí 40 artigos escritos, livro, capítulo de livro. Então, assim, hoje eu não estava na internet até uns 6 meses atrás, até os convites para os podcasts, até o pessoal me conhecer em redes sociais, eu nem estava ligando para a internet, para ser sincero. Mas por influência de amigos meus que estão na internet, eu acabei entrando também. E assim, é muito curioso ver que as coisas que eu falo, para mim, eram coisas, sei lá, que em 2013 eu estudava neuroplasticidade. Eu tenho artigos, sei lá, explicando, por exemplo, que até doenças autoimunes como neurotoxoplasmose podem afetar a tua busca por procura por novidades. Você pode ser uma pessoa mais pacata por conta de uma doença autoimune, por conta da liberação de dopamina ou não no cérebro. Caramba! O ser humano é extremamente maleável para todo o ambiente que o cerca. Se um parasita faz isso com nós, imagina uma ideia. Por exemplo, uma ideia de insuficiência, uma ideia de autocobrança, uma ideia de buscar uma perfeição que não existe, de um influenciador que passa uma vida aí completamente irreal, por exemplo. Porque se a gente soubesse o que ele passa por fora da tela, qualquer um também ia pensar 2 vezes antes de fazer o que ele faz. Tem toda a razão. Gente, se deixar, a gente vai ficar aqui horas conversando. Com certeza a gente vai ter muito mais conversas aqui no Tracast. E se você quer fazer boas escolhas, ter uma boa performance física e também mental, continue acompanhando nossos episódios, porque tem muita novidade vindo aqui pela frente com a Nutrata. Até a próxima.